7h30. Bom, vamos lá. O fundamento dessa palestra está nessa frase aqui, ó, muito legal. Não se renda à desonestidade. Não se entregue a desvios de conduta. Torne-se escravo da ética. Com integridade, conquistamos um caráter inatacável e trilhamos um caminho de sucesso. Quando muitos optam pelo errado, a ética sussurra: faça a coisa certa. Quando eu fundei o Instituto em 2003, o jargão corporativo era responsabilidade social. Muitos de vocês, em 2003, eram crianças, 7, 8, 9, 10 anos. O mercado seguia isso, tanto que a revista Exame, uma das maiores revistas de negócio e economia do Brasil, tinha o Guia da Boa Cidadania Corporativa. O Instituto Ethos, fundado 2 anos antes do Instituto de Ética nos Negócios, levou o tema responsabilidade social até para a logomarca, até para a razão social. Naquela época, falar de meio ambiente era quase um sacrilégio. Eram os ecochatos. A turma do meio ambiente era tudo chato. Mas aí veio a ecoeficiência. Economizar água, papel, rendia lucro para a empresa e tinha um caráter ambientalmente correto. Isso trilhou o caminho para um outro movimento, da sustentabilidade. Criou-se até o tripé da sustentabilidade. As empresas têm que atentar para as dimensões econômica, social e ambiental. Isso era o discurso corporativo daquela época. Porém, a Exame deixou aquele guia da Boa Cidadania e lançou o Guia Exame da Sustentabilidade. O Instituto Ethos até reestruturizou a logomarca. E sempre existiu uma dúvida: o que é, o que não é sustentabilidade? Mas uma coisa foi certa: pintaram tudo de verde. Até Bombril tinha ecologicamente correto. E virou um clichê, e isso aí acabou na praia. Aí surgiu uma outra onda: compliance, conformidade. A Exame seguiu o movimento. Deixou o Guia da Boa Cidadania, deixou o Guia da Sustentabilidade e criou o Guia do Compliance. Mas uma empresa pode ser 100% compliance, estar em conformidade com tudo, e ser 0% ética. E agora o mercado tem falado muito no ESG, a sigla para meio ambiente, social e governança. É o novo tripé, é o novo padrão a ser seguido. E há uma evolução e eu fico feliz com isso. Porém, a ética é o principal alicerce também do ESG. E se a ética não for um alicerce para o ESG, por isso que é a sigla do sucesso e da perenidade do negócio, na minha visão, é essa aqui. Tem que ter uma ética nesse ESG. Se não tiver ética no ESG, vai ser apenas teatro, vai ser mais um bonito discurso, né? Não existe outra maneira aceitável das empresas atuarem. E essa responsabilidade está nas mãos das pessoas. Porque as empresas não têm vida. Quem dá vida às empresas são os funcionários dela. A unidade São Judas Tadeu de São Bernardo do Campo, se não forem vocês, os professores, os coordenadores, os funcionários dessa unidade, não existe, né?
As empresas são formadas por pessoas. Se você somar o CPF dos colaboradores, gestores, executivos e CEO, o número que vai dar vai ser o CNPJ da empresa, porque as empresas são formadas por pessoas. Demitiu 2.000 pessoas, contratou 5.000, vai fazer a conta, vai dar o CNPJ de novo. O John Maxwell é um dos maiores escritores sobre liderança do mundo. Ele lançou um livro há um tempo atrás chamado Ética é o Melhor Negócio. Ele diz o seguinte: não existe essa coisa de ética nos negócios. Só existe a ética que vale para tudo. As pessoas tentam usar um tipo de ética em sua vida profissional, outro tipo para a vida espiritual e ainda outro em casa com a família. Isso não costuma dar bons resultados. Ética é ética e ponto final. Se você deseja ser uma pessoa ética, precisa aplicar esse padrão em todas as áreas da sua vida. Então, nós temos que trazer esse papo para o lado pessoal, por causa do que eu falei anteriormente. A ética é uma palavra pequena, muito falada, e eu vou dizer só no nosso país, muito pouco praticada. Os jornais mostram isso. O que fizeram com a Operação Lava Jato mostra isso. Na minha visão, não existe meio ética. Ou a gente é ético ou não é. Como não existe mulher meio grávida. Ou a mulher está grávida ou não está. Não existe também uma ética situacional. Dependendo do local, da situação, eu uso um tipo de ética. Não, não existe. A ética é radical. É sim ou não. Não tem mais ou menos. Ô Douglas, mas isso não é muito radical. Depende da cultura do país. Eu tenho uma resposta para isso. Porque a ética não tem 50 tons de cinza. É preto ou branco. A ética é certo ou errado. Se você tem dúvida do que é certo ou errado, basta pensar no que não gostaria que fizesse com você. Você vai descobrir o que é certo e o que é errado. Se você ainda ficar com dúvida, tudo que você não puder contar como fez, não faça. Quando a gente fala de ética, é como se a gente colocasse um espelho no nosso rosto. Nós sabemos o que nós fizemos no verão passado. As empresas também. Por isso que o tema ética, para muitas pessoas e para muitas empresas, é indigesto. Não desce muito legal. Apenas 2 pontos importantes quando se trata de ética. O primeiro é um padrão a ser seguido, e o segundo é a disposição em fazê-lo. Precisamos assumir um compromisso de fazer o que é certo. Ética acarreta ação. Não é apenas um tema para se debater ou meditar a respeito. Saber o que é certo e não fazer é a pior covardia. Imagine essa situação. Vocês estão num teatro com 500 pessoas, assistindo esses caras que todo mundo admira. Karnal, Pondé, Cortella. No meio da apresentação dos 3, ele olha para você e fala assim: mas afinal, o que é ética? E quando se pergunta isso, todos nós sabemos definir a ética. Mas parece que dá um branco, a gente não sabe que definição usar. E eu quero usar aqui apenas 3. Essa é do século XVII, de 1800. Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Eu não sei se você sabe a diferença entre reputação e caráter. Eu também não sei se você assistiu a palestra ontem da diretora-geral da Merco Brasil, que falou de reputação. Reputação é o que as pessoas dizem que você é. Reputação é o que as pessoas dizem que a empresa é. E o caráter é o que realmente
a gente é. O que a empresa é a essência da gente, é a essência da empresa. Por isso que nós somos o que fazemos e não o que dissemos. Por isso que há um investimento enorme em reputação corporativa. E a gente não se vê um investimento muito grande no caráter. Muitas das vezes a porcaria fica escondida embaixo do tapete. E para mim isso é o principal problema do mundo dos negócios. É a diferença entre o discurso corporativo e a prática. E quando isso acontece, nós podemos chamar de empresas hipócritas. A empresa que ao professar virtudes que não respeita, assegura as vantagens de parecer aquilo que despreza. E quando a gente fala de hipocrisia, nós entramos na seara da verdade e da mentira. E eu quero passar um vídeo muito interessante que fala sobre verdade e mentira. Opa! A Verdade Saindo do Poço é uma pintura de 1896 e é de autoria de Jean-Léon Gérôme, escultor e pintor francês, e está ligada a uma parábola do século. Segundo essa parábola, em um belo dia, a verdade e a mentira se encontraram. E a mentira disse a verdade: hoje está um dia lindo, maravilhoso, não está? A verdade deu um suspiro, olhou para o céu e concordou, pois o dia realmente estava maravilhoso. E elas começaram a passear, caminharam juntas por muito tempo, até que chegaram ao lado de um belo poço. A mentira, então, experimentou a água e falou para a verdade: a água está ótima, que tal tomarmos um banho? A verdade ficou um pouco desconfiada, mas resolveu testar a água, descobriu que realmente a água estava muito, muito convidativa. E então elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, sorrateiramente, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e fugiu. A verdade, quando percebeu, saiu do poço furiosa e correu tentando encontrar a mentira e pegar as suas roupas de volta. E assim saiu correndo nua pelas ruas, e a verdade ia abrindo caminho entre as pessoas que desviavam o olhar com desprezo, com raiva, com vergonha. E a pobre verdade, depois de muito correr, de muito procurar em vão por suas roupas, voltou ao poço nua e desapareceu para sempre, escondendo em suas águas a sua vergonha. E desde então, a mentira vive viajando ao redor do mundo, vestida com as roupas da verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque percebeu que o mundo não tem nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Mas existe um outro final dessa parábola que diz o seguinte: a verdade, quando voltou ao poço, recusou-se a vestir-se com as roupas da mentira. E por não ter do que se envergonhar, a verdade saiu nua a caminhar pelas ruas e vilas. E é por isso que, desde então, aos olhos de muita gente, é muito mais fácil aceitar a mentira com as roupas da verdade do que a verdade nua e crua. Qual final você prefere? Ok, vamos seguir. A outra definição é mais recente. A ética nos faz um chamamento no sentido da responsabilidade dos nossos atos. E essa aqui, a terceira definição, é a que eu mais aprecio. Eu descobri quase que por acaso, alguns anos atrás, a minha filha do meio estudava com um dicionário, mini dicionário da língua portuguesa, do professor Silveira Bueno. E eu, curiosamente, fui olhar o que o professor falava sobre ética. E ele escreveu que a ética é parte da filosofia que estuda os deveres do homem para com Deus e a sociedade. Eu confesso que essa frase me impactou bastante. E eu comecei a refletir. O que um professor da USP,
que escreveu um dicionário, pô. O que ele quis dizer com isso? E eu cheguei a uma conclusão. Eu não sei se é isso que o professor Silveira Bueno concluiu, mas essa foi a minha conclusão e eu vou mostrar para vocês bem rapidamente. Essa definição do professor Silveira Bueno nós não podemos pegar com o acaso. Como diz Albert Einstein, Deus não joga dados com o universo. O acaso, para mim, é uma nave ir para fora da nossa atmosfera, carregada, cheia de letras no nosso alfabeto. Milhões e milhões delas. E lá em cima ele abre o compartimento, essas letras começam a descer, vão se juntando, vão se formando, e quando ela cai na Terra, forma um dicionário com 30 mil verbetes. Isso é o acaso. Essa definição não pode ser feita pelo acaso. E não vou tomar essa definição com a imensidão das nossas galáxias, nem com a nossa Via Láctea, nem com a beleza do nosso planeta Terra. Eu não sei se vocês sabem, para a nossa Terra ficar como está, para que tenha vida como a nossa, precisou cumprir 2 milhões de variáveis para ter vida humana na Terra. É muito acaso, é muita coincidência para evoluir com 2 milhões de variáveis para chegar até como chegou a Terra. Mas eu quero falar do milagre que é a vida, a nossa vida. Geralmente, para que, tirando a inseminação artificial, para que nasça uma criança, tem que ter um relacionamento entre um homem e uma mulher. E, quando existe esse relacionamento, o homem joga na mulher, guarda esse número, em média, 300 milhões de espermatozoides. E eles foram esculpidos para ter uma velocidade incrível, porque eles morrem muito rápido. E eles começam a maior maratona que se tem notícia no universo. E eles começam a subir para ir no óvulo. Sem ninguém saber, o bichinho sabe que um mês está do lado esquerdo e outro mês está do lado direito. E ele começa a subir a trompa. Na metade do caminho, a metade já ficou para trás, já morreu. Quando isso acontece, o corpo da mulher joga glicose na corrente sanguínea da mulher. Eu fiz exército, e no exército tinha um sargento que ele tomava glicose. E o Bibi tinha assim umas 8 guaritas. E quando era o sargento Germer que ficava, todo mundo não dormia, porque o Germer tomava glicose e passava de moto nos pontos para pegar todo soldado dormindo. Os espermatozoides ficam loucos da vida, forte, e começa a subir. E quando chega no óvulo, começa uma outra batalha. Eles começam a bater no óvulo. E geralmente só um entra. Quando um entra, aquilo fecha, não entra mais ninguém. Olha, é acaso pra caramba, hein? Aí começa algo matemático. De 2 células, o óvulo e o espermatozoide, transforma em 4. De 4, 8. De 8, 16. De 16, 32. Até que chegue a 1 trilhão de células. Pensa comigo uma coisa. Nascer pele, carne, no ambiente aquoso do útero ainda vai. Mas osso, meu, é brincadeira. No 9º mês, as contrações do útero começam a esculpir o rosto do bebê. E quando o bebê nasce essa beldade que nós estamos vendo aqui. De 300 milhões, 1 nasceu. Meu pai, quando eu nasci, de 300 milhões, eu fui o vencedor. Só eu. E todos nós temos uma história. Triste ou não, ou alegre, nós temos uma história de vida. Deus nos deu a nossa consciência, o nosso raciocínio. Então, se você pegar
A definição do professor Silveira Bueno. A ética é parte da filosofia que estuda os deveres do homem para com Deus e a sociedade. Nós vamos entender o milagre da vida. E não é difícil a gente descobrir quem é o criador de tudo isso. Eu vou dar umas pistas aqui para vocês. Como é que é dividido o tempo? Se alguém lembra? Alguém lembra como é dividido o tempo? Ninguém? Passado, presente e futuro. 3 em 1. O espaço. Largura, comprimento e altura. 3 em 1. Quem assistiu o meu case ontem, eu falei que o ser humano é 3 em 1 também. Alma, corpo e espírito. A base da matéria, alguém lembra isso? Puta, é difícil, hein? Nêutron, elétron e próton. 3 em 1 de novo. O estado básico da matéria. Sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. Quem toca alguma coisa, bateria, violão ou canta, sabe que a música também é 3 em 1. Melodia, ritmo e harmonia. Como eu falei ontem, corpo, alma e espírito, 3 em 1. E da onde vocês acham que veio isso? Quando vocês vão num batizado, o padre ou o pastor batiza, o que ele fala? Eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 em 1. Deus deixou a marca dele na terra. E nós temos deveres para com Deus, como disse o professor Silveira Bueno. Eu não sabia disso. Cada ser humano respira por dia 550 litros de oxigênio, todo santo dia. Antes da pandemia, 50 litros de oxigênio custavam $30. Num mês, 30 dias, $10 mil. E num ano, cada ser humano consome mais ou menos $120 mil de oxigênio. Se a gente multiplicar isso pela população do planeta, nós teremos 840 trilhões só de oxigênio. O PIB de 2017 foi de 800 trilhões. O mundo estaria devendo ao Criador 40 trilhões só de oxigênio. Eu não sei se vocês conhecem essa pesquisa. A doutora Rebecca Kahn fez uma pesquisa sobre o DNA mitocondrial. E o DNA mitocondrial é o seguinte: eu tenho 3 filhos. O mais velho, que é um homem, não passa o DNA mitocondrial da minha mulher para ele, porque ele é homem. O DNA mitocondrial da mulher só transfere para uma outra mulher. As minhas filhas receberam o DNA mitocondrial da minha mulher. E essa cientista pegou várias amostras de aborígenes na Austrália, índios na América do Sul, negros, tudo, um monte de amostra. E ela chegou à conclusão do seguinte, que aquelas amostras todas eram de uma única mulher. Então isso mostra, muita gente não acredita, mas que o que fala na Bíblia, que Adão e Eva deu o start para toda a humanidade. Mas a ética pode ser melhor entendida por isso aqui, ó. Tudo que for bom, tudo que for justo, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, isto tudo é ética. Mas é fácil exercer a ética? A resposta é não. Primeiro que nós somos seres humanos, falhos e imperfeitos. Muitas das vezes nós estamos seguindo um caminho correto, de boa fé, achamos que estamos certos e estamos errados. E a outra são os dilemas éticos, que a cada geração aumentam
ainda mais. Mas não pode existir nada mais nobre, louvável e exemplar do que a gente buscar excelência nas questões que envolvem a ética, seja como pessoa, seja como empresa. A ética não nasce com a gente. Não existe um DNA da ética, um cromossomo da ética. Ética é comportamento, ética é decisão. E toda vez que a gente decide, existem 3 pontos. O primeiro ponto é que a nossa decisão vai ser sempre certa ou errada. O segundo ponto é que toda decisão, seja certa ou seja errada, ela vai ter consequências. E o terceiro ponto é que vai influenciar pessoas. Por isso que todos nós tomamos decisões, mas dependendo das escolhas, será difícil conviver com elas. Nós somos livres para fazer nossas escolhas, mas somos prisioneiros das consequências. Como é que a gente mantém a nossa conduta ética? Existem 2 coisas principais. A primeira é consciência, é lei e punição. Você pune para evitar alguma coisa errada. E a segunda é consciência, é coração. Eu divido a ética em 3. Ética mínima, média e máxima. E para que vocês entendam o que eu quero dizer com isso, eu esqueci de me apresentar, mas eu fiz administração e alguns anos depois eu fiz teologia. Então eu vou usar 3 pequenas passagens da Bíblia para que eu defina a ética mínima, média e máxima. A primeira, que corresponde à ética mínima, foi dita pelo apóstolo Paulo. Ele nem era Paulo, ele era Saulo. A Bíblia relata que Saulo era o cara na época dele. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas Saulo, ele tinha dupla nacionalidade tão em voga no dia de hoje. Até eu estou buscando a minha dupla nacionalidade portuguesa. Paulo era romano e judeu. Paulo era poliglota. Ele falava latim, aramaico, hebraico e grego. Paulo estudou em Harvard da antiguidade, na melhor universidade daquela época. Paulo era um cara que fabricava tendas. Você já imaginou fabricar tenda para um povo nômade como era o hebreu? Então Paulo era cheio da grana. E era um judeu fervoroso, tanto que ele era fervoroso, que ele estava indo para a Síria, capital de Damasco, prender cristãos que confessavam o nome de Jesus. E o texto sagrado relata que nessa viagem apareceu uma luz mais forte do que o sol. O Saulo no chão perguntou: quem és tu? E respondeu: é Jesus a quem tu persegues. Esse encontro com Jesus Cristo mudou a vida de Paulo para sempre. E Paulo relata o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Hoje em dia nós podemos fazer muitas coisas. Tem gente matando e está fora da cadeia. Tem gente roubando e está fora da cadeia. Tem político tirando merenda de crianças paupérrimas e está fora da cadeia. Mas muitas dessas coisas não convêm a nós como pessoa, a nossa família, a nossa empresa. A ética média foi dita por Jesus Cristo e está no Evangelho de Lucas. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas Lucas não andou com Jesus Cristo. Lucas não era um pescador como Paulo, como Pedro, Tiago e João. Lucas era um médico. E se você trouxer essa realidade para hoje, um médico para entrar numa universidade de primeira linha, ele precisa estudar pra caramba. Depois ele tem 6 anos de universidade, período integral. E depois 2 anos de um curso de residência. Então Paulo não era um Zé, um ninguém. Ele era um cara inteligente, estudioso, médico. E ele fez uma pesquisa sobre Jesus Cristo. E o que reflete a ética média é exatamente isso aqui. Opa! Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazeis vós também.
Se eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar primeiro. Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Se eu quero ser amado, eu preciso amar primeiro. É uma mão dupla. E a ética máxima foi dita por Jesus Cristo. Para muitos, Jesus Cristo nem existiu. Foi apenas um personagem no livro de história. Para outros, o governador desse planeta. Para outros, um profeta fora do seu tempo. Pior que o Che Guevara, revolucionário. E para outros, o Filho de Deus, que veio à Terra e morreu por cada um de nós. E ele estava sendo questionado pelos fariseus, pelos escribas, e perguntaram para ele: Jesus, qual é o maior dos mandamentos dados ao nosso pai Moisés? E Jesus respondeu: são 2. O primeiro, amarás a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que esses 2. Esse reflete a ética máxima. Existem 2 regras para a ética também, que veio da cultura milenar japonesa. A primeira regra e a segunda regra. A primeira regra, faça sempre a coisa certa. E a segunda regra, aprenda a primeira regra. Tudo que eu falei até agora tem muito a ver com valores e propósitos. A definição que eu mais admiro sobre valores é essa aqui. Os valores são, na verdade, o centro de tudo. Eles nos dizem quem somos, como devemos agir, em que direção nos orientar. Os valores são, em poucas palavras, a essência das pessoas e das instituições. E nós temos notado que cada ano que passa, parece que os valores são invertidos, né? Antigamente, quando um filho tirava nota ruim na escola, os pais davam bronca no filho. Hoje dão bronca na escola, no professor. Dificilmente você vê alguém ceder o lugar para um idoso, para uma grávida. Você vê jovem de 20 e poucos anos parando em vaga de deficiente físico em shopping. Você vê numa empresa pessoas que sabem de desvio de conduta e não relatam de acordo com o código de ética, se calam. E eu quero deixar aqui um pequeno exercício, se você assim quiser. São 2 perguntas. Quais são os seus valores? E o que tem valor para você? Eu sempre digo que o mundo não vive uma crise financeira, nem social e nem ambiental. O mundo vive uma crise de valores. Esse cidadão, ele é reitor da Escola de Negócios de Harvard. Em 2011, ele proferiu uma frase que reflete muito bem essa crise de valores. As pessoas perderam a confiança nos negócios. E os nossos alunos... O reitor da Escola de Negócios, de um ícone acadêmico, que forma líderes de empresas globais, profere uma frase dessa, alguma coisa está errada. E propósito, está tão massacrado esse tema que eu não vou falar nada de propósito. Eu vou deixar 2 perguntas para você. Por que você sai da cama todo santo dia? Quais são os seus propósitos na vida? A nossa reputação é mais importante do que o nosso salário, e a nossa integridade vale mais do que a nossa carreira. E quando os valores e os propósitos estão fora do alvo, acontece algo muito triste e preocupante. A sociedade adoece. A sociedade fica doente. Nunca se consumiu tanto remédio no mundo todo para depressão, síndrome do pânico e ansiedade. É o mal do século. Os níveis de suicídio têm aumentado a cada dia. Tem uma frase naquele livro que eu me refiro sempre, o livro mais vendido no mundo, mais publicado no mundo, o maior romance que existe na Terra. É uma frase que foi escrita há mais de 2000 anos e reflete muito bem o que nós vivemos hoje. Os homens serão egoístas. Presta atenção,
egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Porém, nós temos uma arma muito grande na nossa mão contra tudo isso, que é o exemplo. É fácil formar um líder eticamente responsável. É fácil formar um aluno eticamente responsável. É fácil formar um filho eticamente responsável. Basta mostrar-lhe o caminho e dar o exemplo. Para ilustrar isso, eu quero mostrar um outro vídeo. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Vê, criança faz. Filho vê, filho faz. Aluno vê, aluno faz. Cidadão vê, cidadão faz. O exemplo é uma arma poderosa que está na mão de cada um de nós. Numa empresa, o principal exemplo é um CEO. E essa liderança pode ser para o bem ou para o mal. Na minha visão, a principal qualidade de um líder é a integridade. E a integridade é a capacidade de fazer nossos valores e ações se alinharem. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. O líder que tiver essa coragem de falar para os seus subordinados essa frase é um líder íntegro. Por isso que líderes e liderados têm que ter ética em seu dia a dia. Já estou terminando. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos, pois eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, pois eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, porque ele se tornará o seu destino. Como vimos, o caráter determina o destino de uma pessoa, de uma família e de uma empresa. O caráter não é herdado. A pessoa desenvolve diariamente, conforme pensa e age, pensamento por pensamento, ato por ato. O caráter é o segredo de uma vida de integridade e excelência ética. Ter caráter não é a única maneira de sustentar o sucesso. Alguém não conhece esse rapazinho aqui? Alguém lembra qual que era a essência do filme do Pinóquio? Alguém lembra? Não. Pinóquio passou o filme todo dizendo assim: eu quero ser um menino de verdade. Ele era um boneco. Tinha alma. Ele queria ser criança, de verdade. E eu quero parafrasear o Einstein com essa frase aqui, ó. Não busque ser um homem ou uma mulher de sucesso. Busco antes ser um homem digno e honrado. Um homem de valor, um homem de caráter, um homem de verdade. E essa frase nós podemos tirar o homem e colocar a empresa, dar na mesma. Um matemático árabe diz o seguinte, que se a pessoa for ética, ela vale 1.
Se ela for ética e inteligente, você vai acrescentar um 0 nisso. Vai virar 10. Presta atenção, hein? Se for ético, inteligente e bonitão, o cara vai receber 100. Agora, se o cara for ético, inteligente, bonitão e cheio da grana, dono daquela Ferrari que está no estacionamento ali embaixo, a nota do cara é 1000, pô. Porém, diz o matemático, se ele perder um, que vale a ética, esse cara não vale nada, porque só vai ficar os zeros. Antes da pandemia, eu estava com uma frase na cabeça. Você escuta tanto falar, né, em sustentabilidade. Você escuta falar em solidariedade, integridade, tudo dade. Até a Brahma usou, quem bebe cerveja aí deve saber, bramosidade. Eu falei, puxa vida, por que não existe eticabilidade? E eu fui pesquisar no Google e eu descobri que tem um americano, um guru corporativo, escreveu um livro sobre o tema, eticabilidade. E ele diz que a eticabilidade é isso aqui, ó, é ser bom, fazer a coisa certa e tornar o mundo um lugar melhor. Só que ninguém fala disso. As empresas preferem falar, com todo respeito, eu acho que tem que falar mesmo, em ESG. Mas sem eticabilidade não vale nada. Olha que bacana, ser bom, fazer a coisa certa e tornar o mundo um lugar melhor. Ontem nós vimos o investimento, a solidariedade corporativa. Eu lembro que o meu pai, quando era vivo, ele dizia, Douglas, eu sei exatamente o lugar que eu estava quando o John Kennedy foi assassinado em Dallas. E eu, tomando meu café, nós escutamos no rádio que ele tinha acabado de ser assassinado. Falei, pai, que bobagem é essa? Quando o Senna morreu, eu sei exatamente onde eu estava. E de todas as frases que o Senna deixou, eu gosto muito dessa, que tem a ver com ética. Não importa o que você seja, quem você seja, ou o que deseja na vida, a ousadia em ser diferente reflete na sua personalidade, no seu caráter, naquilo que você é. É assim que as pessoas lembrarão de você um dia. Eu tenho certeza absoluta, que quando o Senna proferiu essa frase, ele jamais imaginou que ia morrer com apenas 34 anos de idade, fazendo aquilo que ele mais amava e que mais sabia fazer, pilotar um carro de Fórmula 1. Nós não temos domínio sobre a vida. Gente nova não é sinônimo de vida longa. E gente velha não é sinônimo de pé na cova. Olha a Rainha Elizabeth. A morte não é uma tragédia. Tragédia é isso aqui. Não é uma tragédia. Essas coisas acontecem. Um jovem adoece no verão, um senhor é atropelado por um táxi, a biópsia aponta que o tumor é maligno. Essas coisas acontecem todos os dias, e todos os dias saímos de casa achando que jamais acontecerá conosco. Uma doença leva embora um pai. O médico comunica um exame preocupante. Uma moto atravessa um sinal fechado. Todos os dias isso acontece, e todos os dias nossos planos são os mesmos. Trabalho, almoço, trabalho, jantar.
Não acho que seja uma tragédia quando essas coisas acontecem com a gente. Dizemos que tragédia, morreu tão cedo. Não acho que seja uma tragédia. Acho que a vida é um amontoado de causa e coincidência. Acho que hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais. Uma tragédia é não agradecer por esse tempinho que estamos aqui. Uma tragédia é não valorizar a vida em família. Uma tragédia é trocar o sorriso do nosso filho pelo celular. Um passeio em família pelas preocupações do trabalho. Uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje. Uma tragédia é passar a vida em branco. Uma tragédia é achar que um dia vamos ser felizes. Hoje não. Uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente. E a vida vai ficando para depois. Um dia eu mudo de emprego. Um dia eu digo que eu gosto dela. Um dia eu faço essa viagem. Um dia eu vou ser voluntário nesse projeto. Acho uma tragédia quando aprendemos a valorizar o que a gente tem só depois de perder. Acho uma tragédia viver de aparência. Acho uma tragédia ter comprado coisas achando que isso seria felicidade. Acho uma tragédia trabalhar em algo que você odeia. A morte não é uma tragédia. Tragédia é quando a gente não viveu. Diga sempre o que sentes e faça sempre o que pensas. O amanhã não está garantido a ninguém, jovem ou velho. Hoje pode ser a última vez que verás aqueles a quem amas. Por isso, não espere mais. Faça hoje. Porque se o amanhã nunca chegar, lamentarás um dia em que não teve tempo para um sorriso, um abraço, um beijo. Ninguém se lembrará de ti pelos teus pensamentos secretos. Pede ao Senhor a força e a sabedoria para expressá-los. E demonstra a teus amigos e entes queridos o quanto eles são importantes para você. Tem uma história que eu gosto muito, que é de um escritor. Ele morava numa praia deserta. E todo dia ele acordava de manhã, tomava um café e pegava essa praia e andava para se inspirar, para escrever, continuar escrevendo o livro dele. E certa manhã ele viu um movimento assim estranho, diferente daquilo que ele via todos os dias. Ele foi chegando perto, ele foi vendo o que realmente estava acontecendo. Ele via que era um jovem, pegava algo na areia e jogava para lá das ondas. Ele foi chegando mais perto, e ele teve o cenário de tudo aquilo. E ele perguntou para o jovem: o que você está fazendo aqui? O jovem falou: olha, eu estou pegando a estrela do mar e estou jogando para lá da arrebatação, porque o sol vai ficar mais forte e elas vão morrer. O jovem, o senhor com toda a experiência, falou assim: meu jovem, do que adianta isso? Você não percebe que são milhas e milhas de praia? Milhões e milhões de estrelas do mar? O que adianta? O jovem abaixou, pegou a estrela do mar, jogou mais forte que ele podia, voltou para o senhor e falou assim: para essa, adiantou. No dia seguinte, o senhor estava lá, ajudando o jovem a jogar as estrelas do mar no mar. O certo é certo, mesmo que ninguém o faça. O errado é errado, mesmo que todos o façam. Seja honesto, nunca se envergonhe de fazer a coisa certa. Tome suas decisões com isso em mente e não transija. Ser ético ou não, a gente que decide. A decisão é nossa, sempre. Eu estou bem certo que fazer a coisa certa, agir com ética e integridade, faz a nossa vida valer a pena. Eu quero dar um conselho a vocês. Pode não servir para hoje, quem sabe outro dia, ou daqui uns anos. Faça a sua vida valer a pena. Obrigado pela atenção de todos
Eu não vou abrir espaço para pergunta por causa do nosso tempo. Quem quiser mandar pergunta para mim, é só acessar as redes sociais, ou meu WhatsApp, ou o meu e-mail. Obrigado, foi um prazer.